Pra quem não sabe, a Hifureta e Shield Hero foram as obras que começaram essa nova moda dos animes, onde o protagonista é traído, abandonado ou expulso de um grupo, e daí ele precisa sobreviver sozinho até ficar overpower. Salve pessoal, eu sou o Rentaro, sejam muito bem-vindos ao meu canal, e no vídeo de hoje vamos falar de mais um Isekai. Mas antes de começar o vídeo, dá um like se quiser, se inscreve se der vontade e agora vamos pro vídeo. O anime se passa em um mundo onde existe uma guerra de humanos contra demônios, então o deus do mundo invocou vários heróis para ajudar a humanidade. A história do anime começa com o protagonista Najimi sendo traído por um dos companheiros de equipe dele. Não me perguntem o porquê, o anime simplesmente não explica o porquê isso acontece, e por isso fica parecendo que foi totalmente de graça. Então o Najimi cai no fundo de uma dungeon, onde ele encontra um coelho lutando contra lobos, e em vez de fugir ele fica olhando a luta. O coelho vence os lobos e logo depois ele é morto por um urso. O urso percebe o Najimi e logo depois o urso ataca ele também. O urso corta um dos braços do Najimi e depois come na frente do garoto. Então, para tentar fugir do urso, o Najimi cria um buraco para se esconder. No fundo do buraco, o Najimi encontra uma fonte de água mágica e o anime não deixa muito claro quanto tempo o Najimi ficou preso dentro desse buraco, mas parece que foi algumas horas. Enquanto o Najimi está preso nesse buraco, ele lembra que não pode lutar com armas normais, então por isso ele começou a estudar tudo que ele podia para tentar ser útil para o grupo dele de alguma forma. Ele também lembra do momento em que ele foi traído. Esse tempo preso foi o suficiente para o Najimi simplesmente mudar de personalidade. Uma hora ele tá lá choramingando, se perguntando por que ele foi traído pelos companheiros dele, e na outra ele fica meio doido, nível protagonista do Kaifuku. A única diferença é que lá tem uma razão por Keiro ficar insano. Aqui o Najimi fica meio doido porque sim, o Najimi fica com fome, então ele decide caçar os monstros da dungeon. O cara que estava se borrando de medo por causa de um coelho, cria coragem suficiente para caçar lobos. Ele consegue matar 2 lobos e começa a comer a carne deles. Daí ele tem uma intoxicação por comer carne crua. E a cena mais sem noção desse anime é que por causa disso Najimi fica de cabelo branco e mais forte. Ele também começou a absorver os poderes dos monstros, do nada, sem explicação nenhuma. E isso pra mim não faz sentido nenhum, mas existe uma teoria que o Najimi ficou assim porque ele sofreu uma mutação mágica. Mas como o anime não se importa em explicar nada, fica parecendo que o roteiro do anime é muito mal escrito. Pra falar a verdade, daqui pra frente eu acho que a personalidade do Najimi fica um pouco forçada, porque ele fica querendo bancar o durão o tempo todo, e isso é meio irritante. O Najimi é uma espécie de ferreiro, então ele encarna o Tony Stark e cria uma pistola com as pedras da caverna, usando os poderes dele de manipulação de rocha. Então o Najimi decide caçar o urso que comeu o braço dele. E aqui tem a parte mais sem noção que eu já vi no anime. No meio da luta contra o urso, o Najimi arranca um braço dele e depois começa a comer, para só depois ele eletrocutar o urso, para só depois matar ele. Então o Najimi passa um tempo sobrevivendo sozinho, até ele encontrar uma sala com uma garota vampira presa dentro. Inicialmente o Najimi não vai ajudar ela, porque ela pode ser algum tipo de mal antigo que foi preso dentro da dungeon, mas ele muda de ideia e decide ajudar ela, porque ele se identifica com a história dela. Aí o E fala que é a princesa dos vampiros, mas que muito tempo atrás ela foi traída pela própria família e presa no fundo dessa dungeon porque ela é basicamente imortal. O Najimi pensa bem e decide libertar ela, mas depois que ele faz isso, os dois são atacados por um monstro mal feito de CGI. E mano, além do protagonista meio zoado, outro grande problema desse anime é o CGI, que é nível Berserk 2016. O CGI desse anime é um dos piores que eu já vi na minha vida. Ele é muito mal feito, travado e muito duro. Ai, que delícia! E isso no anime inteiro. Daí começa uma grande luta contra essa... eu acho que isso deveria ser uma aranha. Com a ajuda da magia da Yue, o Najimi consegue derrotar esse monstro. Depois disso, o Najimi cria mais uma arma, dessa vez um canhão. Então os dois começam a sobreviver juntos. À procura de uma forma de sair da dungeon, os dois decidem descer até o último andar da dungeon, porque existe uma lenda de que o criador da dungeon vive lá embaixo. Depois de muito tempo, eles encontram o grande boss da dungeon, um monstro cobra até bem interessante. Essas cobras têm várias cabeças, cada uma com um poder diferente, mas elas são completamente estragadas por esse CGI bugado. Uma luta que se resume no Najimi atirando nessa cobra, enquanto a Yue joga magia nela. E parece que é uma batalha bem difícil, porque as cobras são organizadas, até que o Najimi saca aquele canhão. Eles derrotam a maioria das cobras, mas sobra uma que vai acertar a Yue. O Najimi se joga na frente
O cara é literalmente explodido e a única coisa que acontece com ele é desmaiar e perder um olho. Depois disso, a Yue começa a carregar o Najimi e essa cobra é muito ruim de mira. Em vez de só matar eles logo, não, ela fica explodindo tudo, atirando aleatório. E isso dá tempo suficiente para o Najimi se recuperar, salvar a Yue e os dois matarem o boss. Então eles chegam ao nível do Maverick, o cara que construiu a dungeon. Diferente dos outros níveis da dungeon, o nível do Maverick é quase um jardim. Eles encontram uma casa e dentro eles encontram o Maverick. Mas ele tá muito do morto. Mas quando o Najimi se aproxima dele, o Maverick volta à vida. Mas não é ele de verdade, é só um holograma, que ele usa para dar os poderes dele pro Najimi, por ele ter vencido a dungeon. Daqui pra frente, meu respeito por esse anime morreu, porque o Najimi usa os poderes do Maverick pra spawnar uma moto feia pra caralho e um carro militar. E mano, eu acho isso muito ruim. Até porque lá atrás ele tava bancando o Tony Stark fazendo armas de fogo com pedras. Se ele não usou magia também, eu acho que ele construiu uma minigun e um braço biônico, e um monte de armas. E o Najimi ainda pegou o anel do Maverick, que permite que ele spawne a máquina que ele quiser, onde ele quiser. O anime ainda tá na metade e o cara já tá jogando no Very Easy. A Yue encontra um livro falando sobre a magia dos Mavericks, que é a magia mais forte que existe. Ela pode fazer literalmente qualquer coisa, então o Najimi decide enfrentar as outras dungeons dos Mavericks para tentar achar uma magia que faça ele voltar pro Japão. Eu nunca tinha visto um protagonista de Isekai que quer sair do mundo de fantasia. Então depois de 2 meses eles usam um teletransporte para sair da dungeon, e do lado de fora eles encontram a Shia, uma garota coelho que tem o poder de prever o futuro. Poder esse que ela só usa para encontrar o Najimi, depois ela simplesmente esquece que tem. A Shia é a grande responsável pela comédia desse anime. É quase uma Aqua 2.0. Mas com a diferença que ela tenta dar uns pegas no Najimi de vez em quando. A Shia quer a ajuda do Najimi para salvar a família dela, que está sendo ameaçada por monstros na floresta. E aqui eu notei um vício do Najimi. Sempre que alguém pede ajuda para ele, o Najimi primeiro recusa para depois ajudar. O Najimi salva a família da Shia e mata todos os monstros. E a forma que ele faz isso é até bem curiosa. Ai, eu não aguento mais! O pai da Shia explica para o Najimi que eles largaram a antiga vila onde eles moravam por causa da Shia, porque o pessoal da vila não aceitava os poderes dela. Então o Najimi treina a família da Shia com ameaças, é literalmente isso. Se eu não vir vocês matarem algum monstro, eu é que vou matar vocês! E isso é estranhamente funcional. Do nada, os homens coelhos que eram tudo paz e amor, de repente viram caçadores sanguinários. Não sei vocês, mas eu tô começando a acostumar que as coisas desse anime mudam do nada. Depois de um tempo, a Shia consegue entrar no grupo do Najimi, depois de passar por um teste da Yue. Depois disso, eles encontram uma dungeon da Milady. Eu não vou nem entrar em detalhes nessa parte, até porque não tem nada demais. Eles andam em círculo um bom tempo, tem uma batalha bem mais ou menos com a Milady. Mas no final o Najimi ganha dela e a Milady dá a ele a magia da gravidade. E depois disso a Milady expulsa eles da dungeon e a Shia quase se afoga. Depois disso eles vão para a cidade de Forré, onde o Najimi é contratado para procurar o Will, um cavaleiro rico que desapareceu nas montanhas. Nas montanhas, o Najimi reencontra a professora dele e alguns ex-companheiros do antigo grupo dele. O Najimi foi teletransportado para esse mundo junto com toda a turma dele de escola. A conversa do Najimi com a professora é meio sem nexo. O Najimi fica ignorando ela, enquanto a professora tenta dar lição de moral nele, porque as garotas disseram que eram do Najimi. E vai assim até um cara aleatório começar a xingar a Shia, por ela ter orelhas de coelho. E por qual motivo? Você está dividindo a sua mesa com uma animalesca imunda! E pra mim é bem satisfatório o Najimi pipocando esse cara por causa disso. Durante a noite o Najimi invade o quarto da professora e explica pra ela o que é os Mavericks. Os Mavericks são antigos heróis que descobriram que a guerra entre os humanos e os demônios não passa de uma diversão pro Deus do mundo. Então eles decidiram impedir a guerra, mas o Deus do mundo descobriu e fez a humanidade inteira se voltar contra eles. Então os Mavericks construíram as dungeons pra se esconder. E o Najimi fala pra professora que o grande plano dele é conseguir algum tipo de magia que leve ele de volta para casa. No outro dia, o Najimi vai fazer a missão dele. No caminho, ele encontra a professora e os colegas dele, e eles pedem para ir junto. Eles encontram o Will escondido dentro de uma cachoeira, bem assustado. Ele fala para o Najimi que o grupo dele foi atacado por um dragão, e só ele sobreviveu. Voltando para a cidade, eles encontram o dragão que atacou o Will.
E como sempre, o CG desse dragão tá uma bosta! Então rola uma luta entre o Najimi e o dragão. O Najimi vence com a ajuda das garotas. O Najimi fala que a única forma de matar ele é atacar o único lugar que ele não tem escamas. Então o Najimi enfia uma estaca no rego do dragão e o dragão começa a gritar. Talvez essa cena foi feita para ser engraçada, mas é uma das coisas mais vergonha alheia que eu já vi em um anime. Com a estaca no rego, o dragão explica que ele foi controlado por um cara de roupa preta, que mandou ela matar o Will. Depois que o dragão fala tudo que ele sabe, o Najimi tira a estaca do rego dele. E ele vira uma garota chamada Tio. A Tio é uma masoquista, tipo a Darkness do Konosuba, com a diferença que a Tio não tem o mesmo carisma da Darkness. Na verdade, toda essa parte com a Tia é só vergonha alheia. Na verdade, dá um pouquinho de pena dela, porque ela vira subordinada do Najimi e passa o tempo todo levando fora dele. Mas ela fala que o Homem de Preto criou um exército de monstros e vai invadir a cidade. A professora convence o Najimi a proteger a cidade contra o ataque dos monstros. E essa batalha eu achei bem chata, porque de um lado a gente tem um monte de monstros armados com espadas, e do outro a gente tem um cara insano armado de minigun, e as parceiras dele armadas com lança-mísseis. É uma batalha que eu acho bem tosca, mas no final o Najimi descobre que um dos ex-companheiros dele se aliou aos demônios, e os demônios pediram para ele matar a professora. Ele quase consegue matar a professora, mas ele é baleado pelo Najimi, e logo depois o Najimi mata ele para que a professora não se sinta culpada pela morte do cara. Na próxima cidade onde o grupo do Najimi vai, o Najimi encontra a Miu, uma garota escravizada. E eu já comecei a pensar besteira. Ah não, já vai começar essa história de harém com Loli. Mas pra minha surpresa, o Najimi adota a Miu e começa a tratar ela como se fosse filha dele. Eu vou ficar muito puto se a Miu começar a fazer parte do harém do Najimi na segunda temporada. No final do anime, o Najimi é chamado pra salvar os antigos companheiros dele, que ficaram presos no fundo da dungeon com um demônio. E a luta que os ex-companheiros do Najimi estavam fazendo de tudo só pra sobreviver, o Najimi chega lá no último minuto, derrota a garota demônio como se não fosse nada, e salva todo mundo. Quando eles saem da dungeon, a Kaori, uma amiga do Najimi que gostava dele desde o começo do anime, se declara pra ele. Mas o Najimi recusa a garota porque ele já tá dando uns pegas na Yue. Mas mesmo assim, a Yue deixa a Kaori entrar pro grupo do Najimi. Mesmo a Kaori falando que vai fazer de tudo pra roubar o Najimi dela. E uma das coisas que eu mais gosto da Yue é que ela é totalmente confiante nela mesma. Tanto que as outras garotas tentam conquistar o Najimi e ela mesma não tá nem aí pra isso. E o anime termina com todo mundo dentro de um carro, dirigindo em direção à segunda temporada. E esse foi a Rifureta, um anime com um protagonista bipolar e um dos piores CGI que eu já vi na minha vida. Eu achei esse anime melhor do que o Isekai do celular, mas óbvio isso não torna ele bom de maneira nenhuma. Mesmo tendo muita coisa tosca, ainda assim é um anime bem divertido de assistir. Se você me assistiu até aqui, meu muito obrigado. E esse foi o vídeo de hoje, até a próxima.